Correio Verdade continua acompanhando as investigações sobre o atropelamento que resultou na morte de um jovem de 19 anos no bairro do Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. A vítima foi Pedro Henrique. David Martins está ao vivo e vai trazer informações atualizadas sobre esse caso para a gente. David, bom dia, é com você. Bom dia, Danilo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa. Trabalho da Polícia Civil, né? Incansável desde o momento em que o fato foi comunicado à Polícia Civil, que esses investigadores, esses delegados vêm em busca desse caminhão e em busca do motorista. Novidade, o motorista acaba de ser ouvido. Ele saiu agora há pouco de uma delegacia, que a polícia prefere não informar que delegacia foi essa, mas ele prestou depoimento agora há pouco. E o caminhão também já foi localizado. Delegado Heriberto, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, viu? Porque a família estava aqui, inclusive, agora há pouco, pedindo para o senhor que se empenhasse nesse caso. Esse homem foi ouvido agora há pouco. O que ele falou nesse depoimento? Bom dia para o senhor. Bom dia. A investigação está em curso. Nós agendamos, conseguimos ouvir o suspeito, o investigado. Ele fez um relato, colaborou com a investigação, fez um relato coerente. Nós vamos confrontar os relatos dele com as provas que nós já temos dentro dos autos. E, segundo ele, vinha no caminhão, na faixa direita, aliás, na faixa esquerda da via, porque na faixa direita tinha vários carros estacionados no supermercado. E logo depois, um pouco antes do supermercado, ou logo à frente do supermercado, já estava a faixa da direita livre. Ele deu um pisca, segundo ele, né, sinalizou, e não viu a moto, porque segundo ele estava num ponto cego, não viu a moto, e disse que logo à frente não percebeu. Um motoqueiro disse para ele: aconteceu um acidente ali. Ele, segundo ele, retornou para verificar, e quando ele estava se aproximando para prestar assistência devida, alguém do povo se aproximou e disse: não vá não, que o povo está nervoso lá. E ele ficou preocupado, se voltou para o carro, ligou para o SAMU, mostrou a ligação dele, a gente vai conferir, claro que nós vamos conferir a versão dele, que ligou para o SAMU, e depois veio a delegacia, fez o registro, se apresentou, e até esse momento ele está colaborando com as investigações. Nós vamos confrontar as informações para ver o que é coerente e para poder finalizar e apresentar para a sociedade o inquérito e as responsabilidades que vai ser imputado para ele acerca desse acidente. Delegado, ele se apresentou porque viu a repercussão do caso na mídia, ou foi uma busca ativa dos senhores que conseguiram identificar o endereço, foram lá e pediram para ele ir na delegacia? Bom, na realidade, ele fez esse boletim de ocorrência, não sei se ele estava aguardando para um outro momento, e até porque no primeiro momento o acidente foi só de lesão corporal, no primeiro momento, no outro dia houve o resultado morte, mas o nosso papel é buscar a verdade. Nós localizamos, agendamos, ele esteve com um advogado e ele está colaborando com a investigação, e isso é importante, e a gente está aguardando a perícia no caminhão. O caminhão também está no local preservado, e nós vamos periciar esse caminhão e finalizar e apresentar para a imprensa, para a sociedade, as imputações do fato, as imputações penais do indiciamento que nós vamos apresentar para a Justiça. Delegado, aí eu percebo uma incoerência, tenho certeza que o senhor, como um delegado experiente, todo mundo que está acompanhando o programa também vai perceber isso. Ele relata nesse primeiro boletim de que houve um acidente sem vítimas, mas agora ele já volta e já dá uma versão diferente. Ele explicou por que a incoerência nesses dois depoimentos? Na realidade, o que está sem vítima não é o que ele declarou, é no título do boletim de ocorrência. Porque quando você abre um boletim de ocorrência, você bota com vítima ou sem vítima. Então a gente vai verificar se foi um equívoco na hora da digitação, na hora de marcar lá o tipo de ocorrência, ou se foi intencional. Mas o registro de ocorrência é uma peça que nós vamos confrontar com outras peças de prova e saber o que é coerente, mas para esse momento é dizer que ele está colaborando e se colocando à disposição da polícia para a elucidação do fato. E esse caminhão, desde o dia que aconteceu o fato, onde estava? Estava escondido? Esse caminhão é de uma empresa? Estava circulando normalmente? Na realidade, o caminhão está na posse desse motorista. Nós, em contato com os advogados, que ele pediu que não mexesse mais no caminhão,
porque o ideal é que o caminhão não tivesse saído do local. O certo é que o caminhão estivesse lá no local. Mas ele nem ia ficar no local, porque era um acidente que a vítima foi socorrido. Mas, como a morte veio no outro dia, ele guardou o caminhão, está guardado, a perícia vai até lá, nós vamos confrontar as provas que nós já temos com as informações do perito e depois liberar o caminhão para circulação, se não tiver nenhum impedimento administrativo com esse caminhão. Ele explicou por que demorou tanto tempo para se apresentar numa delegacia para prestar o depoimento oficial, porque esse acidente foi na sexta. Aí passou o sábado, o jovem morreu, foi amplamente divulgado pela TV Correio, pela imprensa da Paraíba toda. Ele explicou por que demorou tanto tempo? Não, até esse momento não. A gente vai... Isso nada impede que no segundo momento esse motorista seja ouvido novamente. A gente ouviu ele nesse primeiro momento, vamos pegar todo o material e se houver dúvida, a gente chama ele novamente, vamos ouvir ele novamente. Esse foi um primeiro momento. E esse primeiro momento a gente ficou assim, a gente viu a colaboração dele, ele foi uma pessoa que está colaborando com a polícia, com as informações, a gente vai arrecadar e verificar se é coerente o que ele está dizendo. E depois, no segundo momento, a gente vai ver se as informações estão completas, se houver alguma incoerência, a gente chama ele novamente para ouvi-lo novamente. Delegado, a gente tem uma imagem aí que mostra, logo após o acidente, alguém corre atrás desse caminhão, que para um pouquinho na frente, aí o motorista ele aparece, ele está vestindo uma camisa branca, está acompanhado de outra pessoa, ele percebe o que aconteceu e depois ele vai embora. Ele explicou por que ele foi embora, ele está com a documentação atrasada, habilitação, a documentação do veículo está atrasada, tinha ali alguma coisa errada que justificasse essa saída dele do local? Ora, primeiramente eu queria pedir desculpa aqui à imprensa, porque tem informações da investigação que a gente não revela agora. A investigação está em curso. Quando terminar a investigação, a gente coloca tudo às claras. O que nós temos de informação é que ele disse que tomou conhecimento do acidente em si, um motoqueiro que passou do lado dele avisou, ele desceu e estava voltando para verificar o acidente, quando alguém do povo disse para ele, não vá para lá não, o pessoal está nervoso, isso pode acontecer algum problema com o senhor, isso é versão dele, e ele foi embora. E depois esteve na delegacia e fez esse registro. Só que, naquele momento no qual aconteceu, era um acidente com lesão corporal, né, grave. O resultado de morte veio depois. E mesmo no mesmo dia, na sexta-feira, a Polícia Civil já estava investigando. Na segunda-feira, a gente já localizamos e identificamos. Hoje, terça-feira, já ouvimos o investigado. O que acontece? Nós temos que verificar a primeira perícia para verificar a versão dele, se é coerente e está realmente alinhado com as informações que nós temos de testemunho também. Então, para resumir, essa documentação já está sendo checada, não é isso? Muito bem. Obrigado, delegado, viu? Obrigado pela gentileza de atender a gente. Por que a gente está aqui questionando? Mas é porque eu estou perguntando aqui o que o povo da Paraíba gostaria de perguntar, o que a família gostaria de saber nesse momento. Então, agradecer a gentileza do delegado atender a gente. Eu volto com você, Danilo. Ainda hoje eu retorno com esse assunto, viu? A gente vai conversar, sabe com quem? Com o pai do Pedro. Olha a coincidência, sabe qual é a profissão do pai do Pedro? Caminhoneiro. Caminhoneiro. Ele fez um relato emocionante aqui sobre o acidente, né, que tirou a vida do filho dele, e também vamos ouvir a fala da mãe, que está sob efeito de medicamento, está muito abalada, dificilmente essa mulher vai superar a perda do único filho que ela tinha. Daqui a pouco a gente retorna no programa falando sobre o assunto. Obrigado, viu, David? Não é para menos, essa família está do jeito que está. A gente está vendo aí essas imagens que foram exibidas, as novas imagens que a gente trouxe hoje, que inclusive mostram a aproximação desse motorista. Ele vai até o local do acidente, observa o que aconteceu, depois vai embora. Muita gente, principalmente nas redes sociais, estava dizendo, depois de ver as imagens que mostram esse acidente, dizendo que o rapaz da moto que estava passando, que foi se espremer entre um veículo e outro. O delegado trouxe o depoimento do motorista do caminhão. Ele mesmo fala que estava na faixa da esquerda e trocou de faixa, sem perceber a presença do motociclista. Isso é o que ele relata. A gente acredita porque não é possível imaginar que ele viu o Pedro Henrique nessa moto e mesmo assim puxou o caminhão para cima. O que acontece é que ele falou que estava num ponto cego esse motociclista. Quem dirige sabe que o ponto cego existe.
Por isso que é importante demais, principalmente quando você está num veículo grande, pesado. Não só observar o retrovisor na posição que você está, mas você tem que inclinar um pouco para frente, continuar olhando para o retrovisor, voltar para trás, ir para um lado e para o outro, para conseguir observar ao redor de tudo, minha gente. A rua estava muito movimentada. E esse motorista de caminhão, sem perceber, trocou a faixa e passou por cima desse jovem. Teve a hombridade de ir até a delegacia agora, prestar o depoimento dele, contar a versão dele, que assim como muito bem disse o delegado, vai ser confrontada com a perícia e com todas as provas que a Polícia Civil já tem. A família merece esse conforto de pelo menos saber o que aconteceu direitinho. E principalmente vou dar mais um recado para esse motorista de caminhão. Vou repetir o que eu já disse outros dias aqui. Se pronuncie, peça perdão a essa família que está destruída. Ainda hoje a gente volta e fala mais desse assunto para você.